Pessoal, hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre os transtornos de personalidade. Primeiro a gente tem que entender o que é personalidade. Personalidade é o conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir daquela pessoa, ou seja, a individualidade pessoal e social de alguém. A formação da personalidade é um processo gradual, complexo e único a cada indivíduo. O termo é usado em linguagem comum com o sentido de conjunto das características marcantes de uma pessoa. Claro que, por exemplo, a personalidade de uma criança e do adolescente, ela está em formação, né? E isso, de certa maneira, pode ser mudado. A plasticidade acontece e o ideal é que o diagnóstico de transtorno de personalidade não seja formulado antes do início da fase adulta. Tá? Isso é muito importante. Os transtornos de personalidade estão associados ao maior risco de incapacidade para o trabalho, deficiência de suporte social, dificuldades de relacionamento interpessoal e problemas com autoridades legais. E também, uma coisa importante, maior risco de tentativa de suicídio. O que a gente poderia falar? A prevalência, ela gira em torno de 10% da população, e a gente sabe que o transtorno de personalidade borderline pode estar presente em torno de 25% dos pacientes internados e 15% dos pacientes ambulatoriais. Fatores de risco, né, para transtorno de personalidade: pobreza, problemas no apego, histórico de abuso e de negligência na infância, principalmente abuso sexual. Tá? Sintomas normalmente que se iniciam na adolescência e no início da idade adulta. O estresse pode ser um gatilho para desenvolver esses problemas, perda de emprego, conflitos, términos de relacionamento. O paciente que é borderline, que é um transtorno de personalidade que a gente acaba vendo muito na prática clínica, o que caracteriza ele? Normalmente, são pacientes que têm um padrão de comportamento, né, com esforços desesperados para evitar o abandono real ou imaginado, um padrão de relacionamento interpessoal muito instável e intenso, né, caracterizado pela alternância entre extremos de idealização e desvalorização, perturbações da sua identidade, impulsividade aumentada, isso é muito importante, né, a gente vê com frequência, a questão da recorrência de um comportamento, gestos ou ameaças suicidas ou comportamento automutilante, instabilidade afetiva, né, com uma reatividade de humor intensa, sentimentos crônicos de vazio, a gente vê bastante isso no borderline, uma raiva intensa e inapropriada ou dificuldade em controlá-la e, por vezes, até uma ideação paranoide. São características que a gente acaba vendo aí no borderline. Como é que se trata esses pacientes? Existem medicações que acabam ajudando a controlar uma série de questões que a gente falou. A terapia cognitivo-comportamental é muito importante também. E o que a gente não pode esquecer é a questão das comorbidades. Por isso que é difícil, às vezes, tratar esses pacientes, porque muitas vezes eles têm comorbidades. Então, existe um quadro depressivo, um quadro ansioso, um quadro de toque, enfim, outros problemas psiquiátricos com frequência estão associados. Pessoal, obrigado, até o próximo vídeo.